Fala comigo, meu povo. Seguinte, seja bem-vindo nesse vídeo maravilhoso em época de carnaval. Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja aproveitando nesse momento. E seguinte, estamos muito felizes porque hoje o Flamengo se classifica para as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo que venceu o Botafogo, o Flamengo com um time praticamente reserva, consegue ter talvez a sua melhor atuação contra um time da Série A desde o jogo contra o Vasco. Então o Flamengo volta a jogar até uma atuação boa. Eu acho que foi um jogo muito dividido também novamente em dois tempos. O Flamengo foi um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, muito em decorrência ainda da falta de preparo físico do Flamengo. O Flamengo muito pouco preparado fisicamente. No início da temporada está fazendo muita falta para o Flamengo, está tendo muitos efeitos negativos para o Flamengo em termos de preparo físico, de intensidade, de conseguir propor volume de jogo maior. E novamente isso volta a ficar aparente para o Flamengo, mas o Flamengo com virtudes, né? O Flamengo conseguindo melhorar aspectos em relação aos últimos jogos, especialmente dois que eu notei, que foi a sua marcação e também a sua saída de bola. O Flamengo que vinha enfrentando muita dificuldade em aplicar esses dois setores dentro do campo há muito tempo. O Flamengo com muita pouca pegada nos últimos jogos, muito pouca intensidade na hora de marcar e muita dificuldade para sair jogando desde lá de trás, né? Os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz errando, normalmente o Flamengo consegue consertar isso com o seu time praticamente tudo reserva, né? A linha defensiva foi toda reserva, o André, o Royal, Danilo e Vitão, mais Ayrton Lucas, todos reserva. Quem a gente tinha de titular ali era o Pulgar, o Paquetá, que também a gente tem muito para falar sobre os dois hoje. E também quem mais, assim, o Samuel Lino, vem sendo titular, mas eu acho que não merece uma vaga. Enfim, só, né, o Carrascal também. Enfim, time basicamente inteiro reserva do Flamengo e consegue vencer o Botafogo em um jogo com muita coisa pra gente comentar aqui, mas acho que com coisas positivas também, que vinha sendo raro a gente falar. Mas aí, o Flamengo consegue enfileirar 3 vitórias consecutivas e agora vai pegar o Madureira. Seguinte, o Flamengo hoje jogava por uma vaga na semifinal. O jogo de hoje que é uma quarta de final, mas com apenas um jogo, mando do Botafogo, porque teve uma melhor campanha na Taça Guanabara. O Flamengo consegue ganhar com uma imponência no segundo tempo, em determinado momento, mas assim, com momentos de glória no primeiro tempo, que se apareceram muito por conta das coisas que eu falei: marcação e saída de bola. O Flamengo criou hoje suas principais chances com marcação-pressão. O Botafogo, que tem muita dificuldade de sair jogando, o Flamengo colocou todos os seus jogadores praticamente na linha defensiva do Botafogo para tentar tirar essa bola e criar alguma coisa daí. E foi isso que aconteceu. O lance do Paquetá se origina numa roubada de bola que o Neto sai jogando errado, né? Tem toda aquela questão da falta do Vitão, que eu acho que foi mesmo. Eu acho que foi falta, apesar da falta acontecer depois do domínio errado do jogador do Botafogo. Não sei quem foi exatamente, não sei se foi o Montoro, quem foi que sofreu a falta, mas ele domina errado depois que a bola já saiu do campo de ação dele, que ele sofre a falta. Mas realmente foi o Vitão chega atrasado, chega impulsionando o jogador do Botafogo para frente e é falta mesmo. Mas o Flamengo estava criando apenas a partir disso. O Flamengo encaixava a marcação, conseguia criar um volume ali, dois jogadores encaixando em um só e conseguia sair jogando. Foi isso, o Flamengo conseguiu criar chances a partir disso. Agora, em questão de bola no chão, o Flamengo vem tendo muita dificuldade, repito, volto a falar aqui todo jogo, dos seus volantes jogarem. Hoje, os nossos volantes eram Pulgar e Paquetá, né? O Paquetá que voltou a jogar com um segundo homem no meio campo, coisa que não acontecia desde o jogo do Sampaio Corrêa, onde ele teve sua melhor atuação. Então é uma área do campo que o Paquetá gosta muito de jogar e eu acho que ele sai muito bem nessa posição. O cara que toca toda hora na bola, tem uma qualidade com a bola no pé, consegue quebrar linhas, consegue achar passes difíceis, passes verticais. Então gosto muito do Paquetá nessa função. Acho que hoje ele fez sua melhor partida? Não. Muito porque ele está muito empacotado nessa linha central do Botafogo. O Botafogo que fez hoje uma marcação individual no Flamengo. Cada jogador do Flamengo tinha que enfrentar um leão ali para conseguir sair jogando. E o Paquetá é um jogador que tem muito essa característica, né, de conseguir sair da pressão. Então muitas vezes ele num toque curto ele consegue sair dessa marcação e está ajudando muito o Flamengo nisso. Eu acho que ele é prejudicado o jogo do Paquetá hoje quando ele sente a parte física, que foi o que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo inteiro sentiu a parte física. E a partir do momento que você tem sua principal característica de criação de jogada, a marcação, e ela não se apresenta mais, seu time para de criar. E foi isso que aconteceu com o Flamengo. O
Flamengo parou de marcar lá em cima, o Flamengo parou de conseguir uma marcação-pressão bem efetuada e o Botafogo foi ganhando pro campo. O Botafogo conseguiu ficar mais com a bola, explorar as costas dos jogadores do Flamengo, especialmente os laterais, o Royal e o Arthur Lucas, que deixam uma avenida por onde passam. E o Botafogo foi aproveitando disso, cara, e consegue um gol assim num lance, cara, muito besta mesmo. O Barbosa sobe sozinho no escanteio e consegue encobrir o Andrew que não é um goleiro alto, né? Ele tem 1,89 m. E é encoberto, assim, tava adiantado, não consegue voltar, assim, se é um goleiro mais alto, assim, que nem o Rossi, consegue encaixar ela aqui tranquilo e sair jogando. O Andrew não consegue, vai voltando pra trás, catando cavaco e não consegue tirar do gol. Enfim, cara, o segundo tempo foi um jogo bem mais físico, assim, você percebe o Botafogo se impondo mais no começo do segundo tempo, mas depois também perdendo essa intensidade. O Botafogo, quando os jogadores foram cansando, o ritmo foi diminuindo e a perna foi pedindo e o Botafogo foi perdendo o jogo. Enfim, cara, assim, a gente teve ainda muita coisa pra se falar, né? A gente teve alguns jogadores hoje voltando, né? Que é o caso do Luiz Araújo. O Luiz Araújo que não atuava com a camisa do Flamengo desde o jogo contra o Vasco, se não me engano. Que é um cara muito importante, muito especial do Flamengo, que traz uma outra dinâmica pelo lado direito e que não vinha jogando, cara. Acho que muito em decorrência das negociações que vinham envolvendo o nome dele. E acho que o Filipe Luiz não achou que era um bom momento colocar ele pra jogar, um momento meio de saída do clube. Eu quero fazer um vídeo só sobre o Luiz Araújo, sobre o quão especial ele é pro Flamengo, quão ruim seria pro Flamengo caso perdesse ele. Mas, enfim, ele volta a jogar e acho que joga bem. Acho que quando ele entra, ele muda a intensidade pelo lado direito, que é um lado que o Flamengo vem precisando muito de uma peça de referência ali, porque o Paquetá chegou para ser esse homem, mas meio que essa zona do Flamengo é uma zona morta. Essa zona direita do Flamengo, principalmente ofensiva, é uma zona morta e quem entra lá sai prejudicado. Quem joga nessa posição hoje é muito prejudicado. E o Luiz Araújo entrou para jogar nessa posição e saiu bem. Conseguiu criar volume de jogo, conseguiu driblar, conseguiu chutar, conseguiu, cara, criar jogo a partir daquela área em pouco tempo. Então eu acho que ele é um cara muito importante pro Flamengo, ainda mais nessa fase de não saber quem vai jogar nesse lado direito. Se vai ser o Paquetá mesmo, se ele vai se firmar como um homem de segundo volante ou até como terceiro homem, não sei. Mas, cara, em meio a uma interrogação nesse lado do campo, acho que o Luiz Araújo pode suprir bem o que o Flamengo precisa hoje. E, cara, vem com muitas questões do Flamengo ainda. Apesar de conseguir ter um jogo bom, em termos de marcação, em termos de conseguir sair jogando ali, com uma trinca para sair jogando, que era o Vitão e o Danilo, mais um terceiro homem que variava entre o Ayrton Lucas e o Pulgar, acho que o Flamengo ainda tem muita carência ofensiva, cara. Repito, quando os dois volantes do Flamengo não conseguem jogar, quando colocam uma marcação-pressão, o Flamengo não cria nada. O Flamengo amultou seus jogadores numa faixa central. Você vê que quem era pra estar hoje no lado direito, que era o Carrascal, tava toda hora embolado no meio dos zagueiros, fica uma avenida do lado direito. E o Royal poucas vezes consegue ultrapassar essa avenida. E então o Flamengo não cria. O lado direito do Flamengo é morto ofensivamente, não consegue criar nada. Fica tudo tumultuado numa faixa central que o Flamengo também não consegue jogar, porque tem todos os jogadores do Botafogo. E ali o lado esquerdo é o que muitas vezes o Flamengo consegue ter como um desafogo para conseguir uma jogada ou outra. Hoje a gente tinha o Ayrton Lucas e o Samuel Lino tentando fazer uma duplinha que encaixou muito bem quando o Sampaio corria. O Samuel Lino tentar ser como um ala, mas quando o Ayrton Lucas sobe, o Samuel Lino vem junto e entrando quase como centroavante. Mas hoje não encaixou. O Ayrton Lucas poucas vezes conseguiu jogadas ofensivas saindo. E o Samuel Lino, cara, que eu repito, ele é um cara que a gente não pode esperar que ele seja um cara goleador, um cara que entrega 15 gols e 15 assistências por temporada, porque não é esse tipo de jogador. Ele é um cara muito mais de passe do que um cara de finalização, de cruzamento, enfim. E, cara, eu acho que hoje, pro Flamengo, o que é mais necessário é um cara de volume, que é o Everton Cebolinha, um cara que terminou muito bem a temporada passada. E inicia o ano muito bem também, cara, que junto com o Carrascal são os principais homens do Flamengo, e tem que ser, velho. Agora a gente vai jogar a final da Sula e espero que o Cebolinha possa ser melhor aproveitado, porque ele é um jogador muito especial. Enfim, a gente teve o gol do Paquetá, que, enfim, como eu disse, jogou muito bem. E também tivemos o gol do Pulgar, velho, num lance de escanteio, né? O Rodrigo Caio conseguindo preparar muito bem o time do Flamengo para jogadas ofensivas aéreas. E o Vitão consegue dar uma casquinha ali pro Pulgar ter duas chances de cabecear
Eu acho que era até um lance ensaiado, que o Vitão, quando cobra, já vai no segundo pau pro Pulgar conseguir essa sobra, e ainda tinha jogadores dentro da pequena área para conseguir finalizar, que era o Danilo. Então acho que a jogada poderia até ser destinada ao Danilo, mas o Pulgar tentou, voltou nele, que o Neto devolveu a bola de graça pro Flamengo, pro Pulgar tentar de novo cabecear e consegue fazer o gol. E cara, um gol muito importante, um gol que leva o Flamengo à semifinal do Campeonato Carioca. Eu falo e repito, o Campeonato Carioca é importante? Não. O Campeonato Carioca tá na nossa lista de prioridade? Não. Mas a partir do momento que a gente tá jogando um mata-mata contra o rival, a gente quer ganhar. E agora vai jogar contra o Madureira também, é pra ganhar, é pra ficar e é pra ir pra final. E chegou na final, tem que ganhar. Então é um campeonato importante? Não, mas tem que ganhar? Tem, porque é o Flamengo, e o Flamengo tem que ganhar tudo. Óbvio que se fosse entre preferir o Lanús na final da Recopa ou agora, o Campeonato Carioca, agora eu prefiro muito mais ganhar a Recopa. E eu acho que o Filipe Luiz ele mostrou isso, né? Vai com o time praticamente tudo reserva. Não coloca Jorginho, não coloca Pedro, mas mesmo assim consegue classificar, porque o Flamengo conseguiu ser melhor do que ele se propôs a fazer, que era marcar, que era sair jogando. E apesar de não ter conseguido fazer um bom jogo no meio campo, o Flamengo conseguiu ser muito eficaz no que conseguiu construir. E mesmo conseguindo algumas chances no final do jogo ali, foram chances menos claras. Mas cara, tem uma coisa que é pra falar aqui, que o que me preocupa, que o Bruno Henrique fez uma partida terrível hoje. Uma partida assim que não é pra ser lembrado, que o Bruno Henrique errou basicamente tudo que tentou fazer. O Bruno Henrique que jogou hoje como centroavante, na posição que ele mais gosta de atuar, mas jogou assim hoje e não conseguiu criar nada. O Bruno Henrique não conseguiu explorar a costa de zagueiro, o Bruno Henrique não conseguiu ganhar no X1, o Bruno Henrique não conseguiu chutar de fora da área, o Bruno Henrique não conseguiu fazer nada hoje no jogo. E cara, assim, a gente tinha um Pedro no banco e eu acho que ele foi poupado porque chegou no momento que o Flamengo tava com 4 ou 5 jogadores só de criação e ninguém pra finalizar. A gente tinha um Plata como uma referência ali, que é mais um falso 9 do que um centroavante de ofício. Então o Flamengo, em determinado momento do jogo, o Flamengo tinha Carrascal, Plata, Arrascaeta, Cebolinha, Paquetá e ninguém pra finalizar essas jogadas tudo que eram construídas. Ninguém. Então no momento que talvez era pra tirar o Plata e colocar o Pedro, o Filipe Luiz coloca o Luiz Araújo, que enfim, não é centroavante, mas consegue gerar um volume de jogo maior que o próprio Plata. Mas enfim, o Flamengo vence, o Flamengo joga uma partida boa em determinados momentos. Acho que uma partida bem melhor do que foi contra o Vitória, mas também isso não é um grande desafio. Enfim, o Flamengo volta a ter uma partida razoável contra um time de Série A. O Flamengo consegue grandes triunfos. O Flamengo ainda apresenta erros que já estão sendo conhecidos. Mas enfim, o Flamengo classifica. Isso que é o mais importante. O Flamengo classifica. O Flamengo consegue empilhar aí 3 vitórias seguidas. Que para um time que estava há 3 jogos perdendo, acho que empilhar essa sequência aí é importante, não em termos só de resultados, mas em importância em níveis de autoestima e confiança, né? Tinha alguns jogadores como o Emerson Royal que vinham apresentando péssimas partidas, agora estão melhorando, né? Eu acho que hoje ele não fez uma partida brilhante, mas contribuiu para o Flamengo. Conseguiu melhorar na saída de bola, conseguiu ter lances defensivos bons, lances ofensivos também bem ok. Acho que o Emerson Royal vem melhorando, mas enfim, o Flamengo inteiro precisa melhorar. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo em meio a carnaval. Vão curtir, vão aproveitar. E é isso, espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscrevam, compartilha e tamo junto e falou!